Muito bom dia, estamos no ar com mais um boletim especial, dando sequência àquela nossa proposta de trazer para vocês mais informações, mais detalhes, os resultados das pesquisas, as novidades em relação à Intacta 2 Extend. Intacta 2 Extend é a terceira geração da tecnologia, o lançamento oficial acontece em 2021, mas já há algum tempo muita pesquisa tem sido feita, muitos dados têm sido levantados para garantir uma utilização eficiente da tecnologia e segura também para o produtor que utiliza, para os vizinhos, enfim, é uma dinâmica muito importante adotada aí pela Bayer para tentar aí de alguma forma trazer um processo já fechado e eficiente e seguro para todo mundo. A gente já falou aqui no Notícias Agrícolas, você que nos acompanha, a gente já falou sobre o controle e o momento de se fazer o controle aí, o manejo das ervas daninhas, principalmente com a utilização do dicamba, que é a grande novidade aí dessa plataforma. A gente falou também da questão da volatilidade da deriva do dicamba numa entrevista ontem à tarde, e o nosso tema agora é um tema importantíssimo, porque todo mundo imagina que é uma prática normal e tradicional das propriedades rurais. A questão da limpeza dos tanques de pulverização, a limpeza dos equipamentos que são utilizados nas pulverizações. Agora, é preciso entender que essa limpeza tem que ser muito bem feita. E a pesquisa se debruçou sobre esse tema e trouxe uma porção de detalhes, uma porção de novidades aí em relação a essa limpeza. A gente vai falar sobre isso agora e quem nos ajuda também a discutir esse tema é a Bárbara Tagliari, gerente técnica de lançamento de plataforma da Intacta 2 Extend. Está aí a Bárbara com a gente. Bem-vinda, viu, Bárbara? Muito obrigada pelo convite. Espero que um dos nossos minutos aqui sejam bastante proveitosos. Muito bom. Dr. Marco Antônio Gandolfo, professor associado da Universidade Estadual do Norte do Paraná. Gandolfo, seja bem-vindo. Muito obrigado também pela sua participação. Muito bom dia a todos. É um grande prazer estar com vocês aqui. Como a Bárbara disse, tomara que a gente consiga fazer uma discussão boa e oferecer informações que sejam úteis, né, fundamentalmente para o nosso produtor. Muito bom. E também a presença do professor da Universidade Federal de Uberlândia, João Paulo Cunha, professor que, ao contrário de nós todos aqui, está tranquilo ali em relação ao clima, está só com uma camisa levinha ali. Ainda não chegou o frio por aí, professor? Seja bem-vindo, viu? Obrigado, bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui, poder compartilhar um pouquinho do conhecimento e dos trabalhos que nós temos gerado aqui no Triângulo Mineiro, né? Realmente o clima aqui tá bem tranquilo ainda, essa massa de ar não conseguiu chegar aqui ainda não, mas já deu uma esfriadinha, já melhorou. Muito bom. Senhores, então vamos lá, vamos ao tema. A questão da limpeza, a importância de se fazer essa limpeza do pulverizador. Bárbara, vamos começar com você. Por que essa preocupação? Enfim, aonde vocês detectaram que isso poderia ser um problema e precisava ser estudado? Seja bem-vinda. Obrigada. Eu acho que o principal ponto que eu gostaria de ressaltar é que o dicamba é um herbicida novo, né? Por muitos anos, acho que desde o momento que ele foi lançado ali no passado para culturas de inverno e agora com a retomada dele no mercado, a gente precisa ficar atento, né? Principalmente porque o pulverizador ele não faz só uma aplicação na lavoura, né? A gente está num ambiente bem tropical e a gente sabe que depois da aplicação de herbicida vem as aplicações sequenciais de inseticidas, de fungicidas, e a soja que não é Intacta 2 Extend é muito sensível a esse herbicida dicamba. Então, o circuito hidráulico das máquinas, o tanque, ele precisa ser muito bem limpo para garantir que a gente não tenha uma movimentação fora do alvo. Ou seja, o pulverizador aplicou o dicamba em uma área de Intacta 2 Extend, né? Ele vai para uma outra área que não seja uma soja tolerante a Intacta 2 Extend,
esse circuito desse pulverizador tem que estar muito bem limpo para garantir que a gente não leve nenhum resíduo de dicamba e que não prejudique essa soja não intacta 2 Xtend, tá? O dicamba tem uma característica muito importante, que é bastante importante ressaltar para vocês, é que ele não é um produto difícil de ser limpo, mas pela sensibilidade da soja, a gente tem que fazer uma limpeza muito boa do tanque, tá? Então, acho que esse é um dos principais motivos pela preocupação de se criar um procedimento para a descontaminação do tanque quando se utiliza o herbicida dicamba. Muito bem. O professor Marco Antônio Gandolfo, ele se debruçou principalmente na pesquisa em relação aos equipamentos e principalmente como eles são compostos, né, professor? E nessa pesquisa, qual foi a grande descoberta, ou pelo menos o grande destaque aí? Muito bem, a gente trabalhou considerando a complexidade do circuito hidráulico dessas máquinas. Então, nós avaliamos várias máquinas que são utilizadas aí na rotina agrícola, né? Desde aquelas máquinas mais simples, que são aqueles equipamentos montados, né, de barras pequenas, de circuito hidráulico muito simples, até as máquinas mais sofisticadas, que são aqueles autopropelidos, máquinas aí acima de 3.000 litros de capacidade no tanque, barras de 30 metros ou mais, com uma série de pontos de restrição no circuito hidráulico, tais como filtros, antigotejadores, válvulas solenoides, fluxômetros, conexões. Então, a gente tentou entender se a complexidade do circuito hidráulico poderia ou não interferir vamos dizer, na dificuldade de limpeza e, obviamente, no potencial de retenção desses resíduos no circuito hidráulico. E o que a gente constatou é que, de fato, isso afeta, né? Quanto mais simples o circuito hidráulico, mais fácil de ser limpa a máquina. Por isso, hoje, a gente tem que pensar num método, né, num procedimento de limpeza, né, que atenda, obviamente, às máquinas pequenas, mas que também seja satisfatório para fazer uma limpeza eficiente naquelas máquinas mais complexas também. Por isso, dizer assim, o procedimento que a gente vai ter que adotar a partir de agora não é um procedimento mais vamos dizer, tão simples, né, tão prático. É um procedimento melhor elaborado, né, com a utilização, inclusive, de produtos mais específicos, sejam eles para melhorar a retirada desses resíduos, ou sejam produtos também que, na eventualidade, podem, vamos dizer, degradar aquela molécula, né, aquele ingrediente ativo dentro do circuito hidráulico, sem necessariamente fazer a retirada dele, tá? Então, nossa pesquisa foi nesse sentido, né, para tentar entender se essa complexidade afetava ou não, e a partir de agora, a gente tentar desenvolver uma metodologia mais eficiente, né, que garanta que aquele método permita que aquela máquina trabalhe sem nenhum risco para o produtor. Okay? Muito bem, daqui a pouquinho a gente vai entrar nos detalhes das descobertas aí da pesquisa. Mas queria ouvir do professor João Paulo Cunha o que foi determinante na sua pesquisa em relação ao melhor tipo de limpeza. Só a tríplice lavagem, que é um manejo, né, uma prática que o produtor está acostumado, resolve o problema, professor? Bom, vamos lá, só reforçando o que a Bárbara havia comentado, o dicamba não é um produto que seja difícil de ser limpo no tanque. A nossa preocupação em relação a essa questão da limpeza de pulverizador, ela vem muito porque muitas propriedades, o agricultor e a equipe que está envolvida com a aplicação, ela não tem o hábito de fazer limpeza de tanque, limpeza de circuito hidráulicos. Então, daí surgiu essa preocupação. Quer dizer, bom, se as pessoas não estão fazendo os procedimentos de limpeza que deveriam ser feitos com qualquer produto, seja fungicida, inseticida e herbicida, isso pode ser um agravante no caso do dicamba. Então, a questão do dicamba ela vem muito mais em função da possibilidade de injúria que esse resíduo pode causar do que até em relação a essa questão específica do dicamba. Então, nesse sentido, nós começamos a estudar qual seria a melhor forma para realmente passar a fazer um treinamento desses agricultores, né? Criar realmente o hábito, né? Nós vamos ter que mudar o hábito, criando um novo hábito, um novo dia a dia dentro da fazenda de limpeza.
Agora, que fique claro que isso não é exclusividade de Camba, isso deveria acontecer com outros herbicidas auxíneos, com 2,4-D, né, com alguns fungicidas também em determinadas formulações que também interferem muito. Então, diante disso, a ideia foi realmente estudar qual seria o melhor mecanismo. Então, num primeiro momento, isso ainda não está 100% fechado para a safra que vem, mas a ideia sempre foi estudar inicialmente como o processo de tríplice lavagem, né, de 3 lavagens, poderia resolver essa questão da limpeza. E de fato, né, a gente pode mais para frente detalhar isso um pouco mais, mas as pesquisas mostraram que desde que se faça adequadamente o processo, a tríplice lavagem ela foi bastante eficiente na remoção dessas impurezas. Então, isso nos deixou aí com uma tranquilidade para que a gente possa, então, com muita segurança, passar essa informação para o agricultor, esse procedimento. Vocês verão que não há nada de complexo, o complexo é mudar o hábito, e a partir do momento que se muda o hábito e se incorpora a ideia da tríplice lavagem, isso fica para trás. Claro, né, a questão de mudanças de equipamento, de novos circuitos hidráulicos, isso tem uma influência, sim, mas o procedimento ele é robusto para as diferentes situações. A gente pode depois detalhar melhor aí como é que vai se dar esse processo de tríplice lavagem. Inclusive com a adição aí de agentes de limpeza e de um produto chamado desativador. Daqui a pouco a gente vai falar disso. Mas volto com a Bárbara então, Bárbara, só para a gente entender, quando vocês se depararam com a prática, né, com a utilização do dicamba no campo, que foi principalmente o que foi detectado na última safra, chegou a preocupar o que vocês viram? Ou o produtor já tem o hábito de fazer a limpeza? Enfim, qual que foi, o que vocês detectaram nesse sentido? Perfeito. O cenário ele é muito diverso ao longo do Brasil, né? A gente trabalha num país quase que continental, né? Então, o nível tecnológico diferente dos agricultores, né? O tipo de máquinas muito diversas que nós temos nesse ambiente também é algo que chamou muita atenção, tá? A gente, na Bayer, tem inúmeras pesquisas de mercado, mas a gente fez uma coisa muito mais voltada a estar no dia a dia do agricultor. Então, nós temos uma equipe que chama Especialistas de Manejo Inteligente, e esse time, a gente selecionou alguns agricultores que receberam um serviço na última safra chamado de checklist de pulverizador, que algumas pessoas entendem esse checklist como inspeção prática periódica, né, com outros nomes também, tá? Então, esse time foi para campo e foi olhar praticamente desses agricultores como estava a situação desses pulverizadores. O que chama muita atenção é que muitos agricultores relatam problemas de fitotoxicidade, né? Então, eu tenho soja, eu tenho milho, eu tenho trigo, eu tenho algodão, em muitos casos, né? Aveia. Então, assim, eu utilizo muitos herbicidas no sistema, né? Muitos herbicidas, fungicidas, inseticidas, que para alguma cultura ela é tolerante ou ela é recomendada, e daí quando eu não faço essa limpeza desse pulverizador e eu vou para outra cultura, eu tenho os relatos da fito, né, que isso é muito comum em muitos agricultores. Eu sempre dou uma fito na minha soja, isso é comum encontrar, né? Então, assim, muitos agricultores, eles veem a limpeza do pulverizador, às vezes, quando eles causam uma injúria na outra cultura, né? Mas outra coisa que a gente observou muito no campo é que esses pulverizadores muito sujos, ele obstruem pontas de aplicação. Então, o agricultor está achando que ele está aplicando um certo volume de um produto e ele tem ali nas barras 20%, 30% de pontas sujas ou obstruídas, utilizando o mesmo produto, que tem um impacto enorme no custo de produção, no manejo fitossanitário. Então, assim, limpar pulverizador é uma prática não só para não dar fito nas outras culturas, mas para manter esse pulverizador operando da melhor forma possível. Tá? Então, esse foi um pouco do cenário que a gente encontrou. Então, em 273 pulverizadores que a gente fez essa inspeção ao longo do Brasil todo, 37% deles tinham algum problema de limpeza.
Então, tinham grandes grupos, então que os operadores relatavam assim, eu nunca tirei um filtro de ponta, por exemplo, para fazer uma limpeza. Então, eu fazia uma limpeza muito contando com tanque, mas eu esquecia do circuito, que é a barra, que é a ponta, que é os filtros. Então, existia muita obstrução, sujeira acumulada. Então, assim, essa parte do aprendizado, como o João Paulo trouxe, a mudança do que se faz nas fazendas, gente, é importante para qualquer tipo de produto. Então, trazendo um pouco desse cenário, né? Ensinar o operador que opera a máquina a limpar a cada operação é importante para a qualidade da aplicação e é importante para não causar injúria nas culturas, né? E isso é para qualquer tipo de produto. E esse percentual que você citou aí, 37%, é considerável, né? Diante de uma situação que a gente admite que o produtor já faria como rotina na propriedade, né, Bárbara? Simplesmente, quando a gente coloca na ponta do lápis, boa parte do custo de produção de uma soja, de um milho, de uma outra cultura, passa pelos insumos, e passa pelo pulverizador, e passa pelas pontas de aplicação. Então, se eu tiver uma ponta obstruída por algum produto que eu apliquei ali no milho, etc., eu estou colocando menos produto. Então, isso tem um impacto direto em custo de produção, em manejo fitossanitário. Então, assim, é muito importante para a linha final de rentabilidade do agricultor, a gente tem esses pulverizadores muito bem calibrados e limpos. Muito bem. Professor Gandolfo, na primeira fala, o senhor fez questão de destacar aí a complexidade dos sistemas e principalmente a diversidade dos materiais utilizados. O que pode, o que não pode, o que a gente precisa ficar atento a alguma indicação nova, além daquela que a gente já conhecia? O que tem de novidade? Perfeito. Boa pergunta, Alexandre. Primeiro, entender o seguinte, que quanto mais complexo for o circuito hidráulico da máquina, maior, a atividade operacional que ele executa em termos de registro de informações, em termos de automação, até de capacidade operacional, né? No entanto, isso óbvio que aumenta nesse circuito hidráulico o número de pontos de restrição, aumenta o comprimento de mangueiras, né, o número de componentes, e tudo isso implica numa dificuldade maior de se fazer a limpeza dessa máquina. Não significa, tal como o professor João Paulo comentou, que nós temos que fazer uma mágica, desmontar a máquina inteira, não se trata disso. Mas alguns pontos de restrição que são de mais fácil acesso, obrigatoriamente, nesse tipo de equipamento, eles têm que ser abertos, ser inspecionados e ser feita a limpeza desses pontos de restrição de forma muito específica, né? E muito mais eficiente. Também uma outra observação que é importante que seja feito é no que diz respeito aos materiais. Alguns materiais são mais lisos, né? Menos porosos, né? Menos ásperos e que, obviamente, são mais fáceis de limpar. Já outros materiais que têm essa característica de porosidade, tem que ter um pouco mais de cuidado. Entre eles, por exemplo, o tanque do pulverizador, né? A gente diz assim, a limpeza de tanque, em geral se fala na limpeza de tanque. Não é a limpeza de tanque, é a limpeza do circuito, mas o tanque é fundamental que seja limpo também. No caso daqueles materiais mais porosos, tal como principalmente a fibra de vidro, né, que ainda se usa em alguns equipamentos, pela sua característica de porosidade, ela tende a ter uma retenção maior, né? Também temos que entender, tal como a Bárbara já colocou, que o dicamba é um produto muito solúvel e facilmente de ser retirado, mas é óbvio que a água tem que entrar em contato com o local onde aquele produto está retido. Então, no caso específico de uma máquina de fibra de vidro, a recomendação para a limpeza é que se faça a colocação de água, né, até o volume nominal do pulverizador, que se encha totalmente o tanque. Quando se trata de máquinas com tanques, por exemplo, de superfície mais lisa, tal como o polietileno ou mesmo o aço inox, aí já 50% do volume já é suficiente para se fazer a limpeza do tanque. No entanto, na parte do circuito hidráulico, depois que a gente observa, depois do agente de contaminação, da parte de contaminação, depois que a gente se refere ao tanque, a parte que mais retém produto é a barra do pulverizador, né? Então, a barra também tem que ser desmontada, né, principalmente
retirar as pontas de pulverização, os filtros, né, de cada uma das pontas, aos terminais de cada segmento de barra, para que se possa fazer uma limpeza adequada na barra de pulverização também, né? No que diz respeito à limpeza daquelas partes que não são fáceis, que não têm acesso fácil, tal como uma bomba de pulverização, tal como um fluxômetro, né, o interior das mangueiras, das conexões. Para essas partes é que a gente vai destinar um produto, um agente limpante que seja mais eficiente para retirar aquelas crostras, aqueles depósitos já que estão ali há mais tempo, né? Ou um agente que seja que possa degradar aquele resíduo do herbicida para evitar problemas subsequentes. Então é assim, não estamos falando, né, de atividades que sejam difíceis de ser executadas, absolutamente, mas é óbvio que somente a passagem de água por uma máquina de circuito complexo, né, principalmente se ela já tiver uma contaminação prévia, é óbvio que isso não será suficiente para eliminar resíduos, não só do dicamba, mas como de qualquer outro produto que esteja retido nesse circuito. Então, para esses casos, é necessário uma atividade um pouco mais elaborada, tal como desmontar os filtros de linha, desmontar os filtros de sucção, desmontar os filtros de esbigo das pontas de pulverização, retirar todos os terminais de segmento de barra e depois fazer a passagem de um bom produto de limpeza ou um descontaminante, né, de forma eficiente por esse circuito. Então, isso nós temos assim, a plena convicção de que a gente consegue, né, reduzir quase a totalidade dos riscos de contaminação. E fazer uma complementação do que a Bárbara comentou, que é uma frase que passou a ser usada no Brasil, né, com a vinda do dicamba e o medo, né, de que isso causasse problema, de que o produtor diz, olha, agora se eu usar o dicamba, então eu vou ter que limpar bem minha máquina. Não, você não tem que limpar bem sua máquina porque você usa um determinado produto. Essa deveria ter sido uma prática adotada desde o começo, né, da nossa história com a agricultura. No entanto, primeiro, que a gente nunca priorizou essa atividade da limpeza, né? E segundo, que nós tampouco estabelecemos, antes de aprofundar nessas discussões, tampouco nós estabelecemos procedimentos de limpeza que fossem eficientes para todas as máquinas, que é o que nós estamos fazendo agora, né? Então, agora nós já temos, vamos dizer, uma referência desses procedimentos, né, que já pode adotar com uma segurança muito maior do que aquilo que se praticava em outros tempos. Muito bem. Professor João Paulo, o professor Gandolfo destacou aí a questão do uso de agentes de limpeza. Tem algum produto mais eficiente a ser utilizado? A pesquisa traz essa efetividade aí de uso de algum tipo de agente de limpeza melhor aí, no caso da limpeza do pulverizador? Bom, sem dúvida, esse processo de limpeza, ele está, a cada dia que passa, ele está sendo desenvolvido para ganhar eficiência. Hoje a indústria, principalmente a indústria ligada a adjuvante, ela vem trazendo novos produtos para limpeza de tanque, né? Produtos aí que já têm sabidamente uma característica de permitir a limpeza, e aí não exclusivamente só para dicamba, mas para praticamente todos os produtos, e a grande vantagem é que esses agentes limpantes, eles já limpam de maneira geral um tanque, um circuito, sem serem muito específicos. Então, no mercado há uma série de produtos que nos ajudam, mas aí agora está entrando, no caso específico do dicamba, está entrando um novo produto, que é um produto que nós classificamos como desativador. O que é esse produto desativador? Ele vai ser adicionado no processo de limpeza. Normalmente nós estamos fazendo a recomendação dessa limpeza no segundo enxágue, é feito um primeiro enxágue com água, e no segundo enxágue fazer a adição desses agentes desativadores. E esses agentes, então, desativadores, eles têm uma reação química que ocorre e eles fazem, então, a desativação do dicamba, né? Ou seja, esse resíduo de calda que foi usado na segunda lavagem, mesmo que ele fosse aplicado aí numa lavoura de soja sensível, não resistente, essa calda não provocaria uma injúria. Então, foi exatamente diante desse cenário que nós, aqui em Uberlândia, nós fizemos um trabalho de pesquisa bastante interessante,
exatamente para entender esse processo de desativação, né? Nós fizemos alguns ensaios comparativos com água, com produtos de limpeza. No nosso caso, nós usamos até mais de um tipo de produto de limpeza. Os produtos de limpeza foram interessantes na limpeza, mas no caso do desativador, ele foi ainda mais interessante ainda, ou seja, ele teve um potencial porque ele na verdade, fazia com que a própria segunda cauda de lavagem ela já não causasse mais uma injúria na soja. É claro que ainda nós estamos ainda trabalhando, a própria Bayer também está trabalhando nisso. Hoje ainda não daria para dizer, olha, uma segunda lavagem é o suficiente, a ideia não é essa, mas a ideia é cada vez trazer mais segurança para a aplicação. Esse produto que nós estamos utilizando aí é um produto baseado num processo chamado processo de Fenton, que já é utilizado para tratamento de efluentes industriais. Então, foi pego esse know-how aí de tratamento de efluente, esse processo químico ele foi trazido agora para a área, né, de desativação e limpeza de tanque, e foi realmente uma descoberta, um sucesso bastante grande a gente entender que pode contribuir muito no processo como um todo. Então, isso foi uma satisfação para nós, né? A gente não pode, na verdade, generalizar, mas a grande verdade é que muitas vezes o agricultor não se preocupava com isso. E a partir desse momento que começa-se a lançar um possível problema, então agora nós estamos tendo uma mudança de cenário. Quer dizer, nós precisamos pensar nessa mudança agora para incorporar esse processo, né? O próprio professor Gandolfo colocou que existe essa questão da complexidade dos circuitos hidráulicos, as máquinas cada vez mais. A gente não espera que as máquinas simplifiquem. Na verdade, a tendência hoje é cada vez mais a gente ter realmente circuitos hidráulicos complexos, né? Nós temos fluxômetros, temos cada vez mais solenoides na barra, fechamento bico a bico. Então, isso tudo, de um lado, traz um ponto muito positivo, mas, do outro lado, isso pode tornar um pouco mais complexo o processo de limpeza. Mas, para balancear essa questão, entra o quê? Entra os produtos de limpeza e entram também esses produtos desativadores para nos auxiliar nesse processo. Então, felizmente, a gente teve de lado uma complicação, mas, por outro lado, a gente teve essa questão que vem exatamente nos ajudar aí e permitir, né? A gente não quer que o agricultor perca o sono dele com limpeza de tanque, de forma alguma. Ele tem que perder o sono dele porque se vai chover, se não vai chover, esses processos não controláveis. Esses processos que são controláveis, né? A tecnologia de aplicação está aí para isso, ela vem exatamente nesse sentido, né? Faça a coisa bem feita, que se isso for bem feito, você vai ter sucesso aí na sua aplicação sem se preocupar com essa questão. Já dá para dizer que a gente já tem esse protocolo pronto, sujeito apenas a ajustes, professor João Paulo? Tríplice lavagem, mais agente de limpeza, mais desativador? Sim, eu diria que é claro que isso ainda não está 100% implementado. A própria questão, a Bárbara pode falar um pouco mais desse processo de implementação a partir de 2021, mas do ponto de vista da pesquisa, a gente já percebe pelos ensaios que a gente tem feito nos últimos 2 anos que o processo de tríplice limpeza ele é extremamente robusto. Novamente, precisa ser bem feito e feito corretamente, né? Não é simplesmente passar 3 águas lá na parte externa do tanque e entender que o tanque está limpo. Não, é um processo que tem que ser feito seguindo a metodologia correta, mas dentro de todos os ensaios que nós fizemos aqui em Uberlândia, e inclusive nós aqui também estudamos, o professor Gandolfo tocou nesse assunto do tanque de fibra. Eu tenho um aluno de mestrado aqui que defende agora, ele exatamente avaliou o processo de limpeza de um pulverizador com tanque de fibra, né? Uma situação bastante complexa para nós, porque sabidamente é um material que favorece o acúmulo. E após a realização da tríplice lavagem nesse tanque de fibra, nós percebemos que a cauda, e aí é algo que a gente precisa incluir nisso também, a questão da injúria e da queda na produtividade, que eu acho que é o ponto-chave para o agricultor. Nós fizemos o processo de limpeza no tanque de fibra, depois nós pegamos essa cauda, levamos para campo, aplicamos isso como um tratamento numa soja não resistente, e a gente percebeu que realmente a tríplice lavagem
foi também eficiente para o tanque de fibra. Então, isso nos dá uma segurança bastante grande. Mas a Bárbara depois pode falar um pouquinho sobre esse processo, como ele vai ser feito no caso da baia. Do ponto de vista da pesquisa, eu estou bastante tranquilo e seguro em relação a isso. Claro, novamente, a cada dia que passa surgem novas variáveis, surgem novos equipamentos, né, surgem novos materiais e, claro, a pesquisa não vai parar, ela tem que continuar, né, para responder essa dúvida. Então, o nosso objetivo hoje a partir do momento que o agricultor nos perguntar, mas e com esse equipamento que eu tenho aqui, como é que nós vamos fazer? A gente tenha essa informação pronta para atender o agricultor. E hoje a gente tem essa tranquilidade aí de poder realmente atender a essa demanda. Então, passo a bola para a Bárbara. O que vai ser depois de 2021 com a tecnologia aprovada, Bárbara? Legal, muito obrigada pelo gancho aí. Eu acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande, que se eu pegar boa parte dos produtos que historicamente a gente ali em todos os lançamentos teve problema com limpeza de tanque e tudo mais, com o dicamba a gente está sendo bem antecipado. Tá? Então, a gente está estudando isso antes do problema ocorrer lá no campo, que normalmente acontecia o contrário, né? Se lançavam produtos, o problema acontecia, a gente ia buscar pesquisadores, fundações para falar, olha, o procedimento de limpeza é X, Y, Z, né? Então, acho que a gente está sendo bem se antecipando muito, e isso é uma preocupação, para que ninguém tenha o problema de injúria para se começar uma pesquisa. Então, acho que isso é um ponto que eu gostaria de ressaltar, tá? Existe no Brasil, a gente tem inúmeras fazendas, inúmeras propriedades agrícolas, inúmeros funcionários vinculados a essa propriedade. E boa parte da limpeza do pulverizador, ela é feita por esse operador que prepara a cauda, que aplica e que limpa esse tanque, né? E, guarda esse tanque ali na entre-safra e tudo mais, cuida da manutenção básica desse equipamento. Então, assim, o nosso alvo de treinamento e capacitação nessa safra está sendo todo o sistema de distribuição, né, que vai vender Intacta 2 Extend no próximo ano. Então, não é simplesmente vender a semente, ele vai ter que comentar sobre o posicionamento de dicamba, sobre qual é essa ferramenta, que acho que foi abordado depois, né? E como que se limpa esse tanque. Então, a cadeia toda precisa saber disso. Então, multiplicadores, os distribuidores, as cooperativas no sul do Brasil e nas ambientes de transição que são bastante importantes, então os vendedores dessas cooperativas, os consultores. Então, a gente vai ter que, com o treinamento, chegar em toda essa cadeia que realmente recomenda. Tá? Depois a gente tem uma série de, descendo aí no nível de treinamento e capacitação, a gente tem os agricultores, que todo mundo que compra dicamba tem que ter a consciência da tríplice lavagem, como que ela deve ser feita, né? Então a gente está preparando toda uma série de treinamentos e capacitação para isso. E depois a gente tem os operadores, né? Que até esse ano, 100% das aplicações comerciais de dicamba que a Bayer está realizando nos agricultores eleitos está sendo acompanhado por esse time de especialistas de manejo inteligente, que ensina na prática. Então, a gente, ano passado, aplicou dicamba em mais ou menos 47 propriedades, né, para o agricultor aprender na prática. Então, a gente fez a prática de limpeza de pulverizador a campo com o operador dele, com ele aprendendo na prática isso, né? E esse ano a gente tem o potencial de aplicar o dicamba em mais 197 áreas, tá? 197 propriedades. E a ideia é que seja 100% acompanhado e que a gente ensine na prática esse operador, né, a fazer essa limpeza, a fazer a inspeção prática periódica do equipamento, a garantir que esse equipamento esteja em pleno funcionamento, né? Então, é um pouco da jornada aí de treinamento, fora as áreas polo que a gente vai ter esse ano, a gente vai ter 12 áreas polo espalhadas pelo Brasil todo, para garantir que a gente multiplique essa recomendação. Muito bem. Professor Gandolfo, pelo que a gente acompanhou, né, a sua pesquisa foi muito minuciosa, muito detalhada, enfim. Chega ao ponto de sugerir aos fabricantes
alterações aí nas formas de limpeza ou alguma facilidade aí para melhorar esse processo de limpeza dos pulverizadores? Excelente, Alessandro, o seu questionamento. Nós temos mantido já contato com a indústria, já na verdade, como a Bárbara já comentou, problemas desse tipo já aconteceram no Brasil há muitos anos, né? Vem acontecendo há muitos anos, e esse contato tem sido mantido, a indústria tem disposição, né, também de incluir dentro do seu, vamos dizer, critério, né, de planejamento, de desenvolvimento, de construção de um circuito, também materiais e projetos que facilitem a limpeza. Então, isso já vem acontecendo, né? E a indústria sempre se manteve muito pronta para isso, com muita disposição. Obviamente porque ela é parte integrante da solução do problema, né? Afinal, o produtor tem que comprar uma máquina e com a confiança de que ele poderá usar aquela máquina sem gerar problemas que estejam relacionados às falhas do seu projeto. Então, a empresa ela tem essa percepção também. E segundo que ela entende que o mercado ele está voltado, como o professor João Paulo já comentou, o mercado está voltado e tem uma perspectiva de que máquinas de circuito hidráulico mais complexos vão sendo adotadas, máquinas mais sofisticadas, que tenham maior capacidade operacional, que tenham, né, sistemas de registro e também de automação muito mais intensos no equipamento, né? Essa parte eletrônica, essa parte é fundamental para melhorar a qualidade desse equipamento. Então, é óbvio que, se esses projetos não estiverem associados, né, a materiais que sejam menos rugosos, menos porosos, né, menor número de arestas, materiais mais lisos, mais resistentes à corrosão, à abrasão, é óbvio que isso tende a prejudicar o mercado daquele equipamento, independente da sua própria capacidade operacional. Então, a indústria tem se mostrado presente nessas discussões, né, com muita disposição de, na medida do possível, fazer essas adequações, né, para contribuir também com a solução desse problema. O que talvez ainda, como o próprio professor João Paulo disse, talvez o que falta é a gente ainda afinar essa pontaria, né, para levar informações que possam subsidiar esses projetos de uma maneira que garanta que aquelas alterações não representem outros problemas dentro do interesse do produtor, né? Fundamentalmente custo, né? Não podemos criar uma máquina que seja muito mais cara, né? E também maior dificuldade de operação, né? Então, dentro desse aspecto, eu tenho visto a indústria sempre muito presente, né? Nos contatos que nós chegamos a fazer, nas dúvidas que nós tivemos, essas empresas sempre tiveram, né, muito dispostas a nos ajudar, e elas estão, de alguma forma, acompanhando o resultado desses trabalhos para que elas possam também assumir o seu compromisso numa solução que não seja definitiva, é óbvio, né? Mas que vá promovendo uma mudança não só do equipamento, da parte física, mas também no que diz respeito ao treinamento, né? E a percepção, ajudar na percepção dos usuários de que a limpeza é um processo fundamental, independente da marca do equipamento que ele compre ou do tipo de produto que ele aplique, né? Para que a gente, vamos dizer, conscientize as pessoas da importância do processo, né? E que, a despeito de qualquer outro fator, a gente minimize ou elimine definitivamente esse problema da agricultura. Essa integração dos processos aí e busca de soluções é muito importante para ter resultado eficiente no final das contas. Agora tem uma pergunta para o professor João Paulo, do Flávio Pontes de Oliveira, ele é de Arapoti. Ele quer saber o seguinte, professor, esse desativador, ele desativaria somente a molécula do dicamba? Não existe o risco do resíduo do desativador interferir na performance do produto a ser utilizado na sequência? É interessante a pergunta, até porque ela abre uma possibilidade aí para outros produtos também, né? Quem sabe isso num futuro seja até benéfico para outras moléculas também. Na verdade, entenda-se que
que esse produto, né, que vem dessa reação de Fenton, desse processo de Fenton, ele utiliza uma reação química lá, normalmente com a base de íons de ferro, para promover um processo oxidativo, e ela não é uma reação simplesmente para o dicamba, né? Tanto que, como eu havia dito aqui, é um processo que é usado, de fato, para tratamento de efluente industrial. Então, ou seja, muitas outras possibilidades de uso. Então, sim, né? De fato, esses produtos baseados nesse processo, eles vão ter, sim, a capacidade de desativar outro produto, mas é aquela história, esses produtos, eles vão ser utilizados como processo de limpeza. Eu não posso aqui agora imaginar que esse produto vai ficar aderido no tanque e vai desativar um outro produto. A ideia realmente não é essa, né? A ideia é que você utilize simplesmente na segunda lavagem e você faça, então, né, a drenagem completa desse produto, e a partir daí eu preciso lembrar que o tanque ele já vai estar com água, então a chance de uma adesão ela é menor, uma adesão direta do produto ao tanque, e principalmente incluindo aí a terceira lavagem, a gente tem a garantia de que a gente não teria aí maiores problemas. Mas é muito interessante a pergunta, sim, e ela tem um processo aí que pode nos ajudar, inclusive, com outros produtos, né? Eu acho que dentro desse cenário há problemas que vêm para nos ajudar, né? Eu lembro que lá em 2003, quando surgiu a questão da ferrugem asiática da soja, isso foi muito benéfico para a tecnologia de aplicação, né? Até então, as pessoas não se preocupavam muito com tecnologia de aplicação, né? Se preocupavam em identificar o alvo e comprar um bom produto, e parava por aí. E a partir daquele momento, então, começou-se a preocupar em tecnologia de aplicação. A ideia do dicamba, essas características inerentes à aplicação de dicamba, ela parece que ela volta novamente agora para dar um puxão de orelha. Pessoal, tem que fazer a coisa bem feita. Você vai ter que usar bicos de pulverização adequados, tamanho de gota, volume de cauda, limpeza de tanque, né? Então, veio puxar a nossa orelha de novo. Olha, preocupe-se com tecnologia de aplicação, porque ela é fundamental. Então, nesse ponto, né, vamos olhar o lado positivo das coisas. Acho que isso vai beneficiar todos os processos aí de aplicação de fitossanitários. Muito bem. Bárbara, tem uma pergunta aqui do Rodrigo Dalben, eu acho que é mais para esclarecimento mesmo, enfim, ele é lá de Campo Mourão, no Paraná. Ele pergunta o seguinte: as vendas do dicamba não estão proibidas nos Estados Unidos? O Tribunal de Apelação norte-americano não tinha suspendido o registro de produtos à base desse componente ativo? O que o dicamba tem de diferente, o que a gente vai usar aqui no Brasil, desse dicamba que teve problemas lá nos Estados Unidos? Tá, boa, ótima pergunta. Tem várias perguntas aí dentro. Eu vou primeiro trazer um pouco do overview dos Estados Unidos, tá? O dicamba ele não foi banido do mercado nos Estados Unidos, ele foi retirado a utilização em pós-emergência da soja, ele continua com registro em soja em dessecação, pré-emergência, nas culturas de inverno que eles têm registro, né, muito em trigo, aveia e etc. Então, isso é bastante importante deixar claro, né? E na verdade a gente vai pedir, né, agora no final do ano, para os órgãos que fazem um registro aí do dicamba, a gente vai submeter um novo pedido de registro em pós-emergência, né? Todas as empresas, a Syngenta também vai fazer isso com as formulações de baixa volatilidade, e a gente vai submeter um dossiê. Então, a gente está aguardando esse parecer do Ministério ali dos Estados Unidos, mas é muito importante trazer que ele foi cancelado o registro dele em pós-emergência em soja, mas ele continua ali sendo um herbicida muito utilizado nos Estados Unidos, tá? Muito bem. E o que tem de diferente do dicamba que vai ser utilizado aqui no Brasil? Perfeito, ótimo. O dicamba dos Estados Unidos, que a gente comercializa com o Bayer, ele chama Extend Max, tá?
ele é a molécula do dicamba com a formulação DGA, que é a formulação mais moderna, menos volátil, e a gente acrescenta um redutor de volatilidade, que nos Estados Unidos chamam de Vapor Grip, tá? Aqui no Brasil a gente vai ter o produto, o dicamba DGA, que é exatamente o dicamba que se tem a formulação dos Estados Unidos, mais o redutor de volatilidade sendo vendido separadamente, assim como um adjuvante, tá? E junto com esse redutor de volatilidade, a gente vai ter um redutor de deriva também. Então, a gente vai vender comercialmente o dicamba, mais esses adjuvantes, que é igual acontecem adjuvantes que você coloca junto com que o agricultor coloca junto com graminicida, etc., que vão garantir que aí ele vai ter acesso à melhor formulação de dicamba também aqui no Brasil. Então, a única diferença, basicamente, é que nos Estados Unidos isso já é pré-formulado, e aqui no Brasil a gente vai ter, além do redutor de volatilidade, um redutor de deriva, e ele vai ser misturado junto no tanque de pulverização. Muito bem. Professor Gandolfo, tem uma pergunta para você aqui também. Lúcio Silveira, de Tupanciretã, ele quer saber se ele tivesse que comprar um pulverizador que fosse compatível com o uso de dicamba, o que ele tinha que olhar? Quais as características desse pulverizador? Excelente a pergunta, Lúcio. Veja, não há uma relação de compatibilidade estabelecida entre uma marca ou um determinado tipo de pulverizador com o dicamba ou com qualquer outro produto, né? Isso não, infelizmente, ou felizmente, isso não acontece. Então, eu entendo assim, independente da marca ou do pulverizador que você tenha a possibilidade de comprar, existem outros critérios que, na minha opinião, são mais importantes para definir a sua preferência de compra do que exatamente a aplicação do dicamba, né? Então, primeiro, olha, o tamanho da área, a capacidade operacional do equipamento, a disponibilidade de assistência técnica, de peça, né? A qualificação do seu operador, enfim, tudo isso talvez seja quesitos mais importantes, né, para definir do que a utilização do dicamba. Na questão do dicamba, eu creio que a minha orientação para você seria outra, Lúcio, de dizer, olha, independente da máquina que você compre ou independente do produto que você aplique, conheça bem a sua máquina, fundamentalmente quais são aqueles pontos de restrição mais importantes para serem limpos e execute a limpeza adequada àquele equipamento que você tem. Oriente o seu corpo técnico, os seus operadores, para que eles conheçam esse equipamento a ponto de garantir a limpeza dele independente do que se aplique. Porque, veja, mesmo que nós tivéssemos hoje, né, mesmo que existisse essa relação de dizer, olha, essa é a melhor máquina para aplicar esse determinado produto, entenda que você não poderia conduzir a sua lavoura utilizando apenas um produto. Você teria que fazer a aplicação de vários, vai ter que aplicar inseticida, fungicida, outros herbicidas, enfim, né? Isso, obviamente, traria, talvez, inconvenientes com o uso daquele equipamento. Segundo, esse equipamento não terá uma vida útil eterna. Ele terá que ser substituído em algum momento, né? Em um momento tal em que, talvez, a prioridade de aplicação de herbicida no momento futuro nem seja mais o dicamba, seja um outro produto que pode ter uma relação mais apropriada de limpeza com outro modelo de equipamento, né? Então eu diria, olha, que esse não, na minha opinião, não é um critério importante na seleção da sua máquina, mas sim na seleção do processo de limpeza e do treinamento que nós vamos fazer com o operador, para que, independente da máquina ou do produto que se aplique, que seja feito para aquele modelo de máquina, que seja feita uma limpeza correta. Então, essa é a minha sugestão, ok? Legal, muito bom. Professor João Paulo, em algum momento da sua fala, você destacou aí a questão da injúria versus produtividade. Como é que é isso? Qual que é essa relação? Nem sempre uma planta que teve algum problema, ela vai traduzir em perda de produtividade? Como é que é essa relação? Conta pra gente. Bom, como foi comentado, o primeiro ponto é que, no caso do dicamba, mesmo com doses muito reduzidas, ele pode causar um dano, principalmente quando nós estamos falando aí de soja, né? Então,
doses aí inferiores a 1 grama por hectare, eles já chegam a causar algum tipo de injúria, né? Essa injúria, normalmente, aí, visualmente a gente consegue detectar um enrugamento, uma curvatura da folha. Agora, normalmente, quanto menor essa dose, menores são esses efeitos. Existe uma característica de a partir do momento que nós, né, observamos uma injúria, imediatamente nós já associarmos isso com queda de produtividade. No caso específico dos ensaios que nós conduzimos aqui no Triângulo Mineiro, nós percebemos que a soja ela tem uma capacidade de se recuperar, principalmente quando essa injúria ocorre no estágio vegetativo. Então, às vezes aí com 10%, 15% de injúria, né, avaliado na fase aí V2, V3, na hora que nós fazíamos um teste de avaliação de produtividade ao final, comparando com a testemunha, nós detectamos que não houve diferença. Então, como você perguntou, não existe essa relação direta entre injúria causando queda de produtividade. Óbvio, e aí é importante que o agricultor ele fique bastante alerta que a partir do momento que essa injúria ela tende a aumentar, passar para níveis mais elevados, existe sim essa possibilidade e até um determinado momento, uma determinada quantidade, que a gente pode afirmar sim que vai levar à queda de produtividade, inclusive à morte da planta. Então precisa ficar claro que em doses mais baixas, muitas vezes a planta tem essa capacidade de se recuperar. Não é fácil, né? A gente não gosta, por exemplo, quando vejo uma lavoura com uma injúria, imediatamente aquilo já nos causa, vamos dizer assim, uma chateação. Falei, puxa, né, é uma injúria, será que isso... Mas a partir do momento que a gente começa a conviver um pouco mais com isso, a gente percebe que muitas vezes a planta consegue recuperar. Mas isso, para muitos agricultores, é algo mais ou menos comum, né? A gente sabe, por exemplo, que alguns fungicidas, eles causam uma pequena fito que depois a planta se recupera. Às vezes até a aplicação de alguns fertilizantes também, eles causam uma pequena fitozinho na planta, uma queima e logo a planta se recupera. Então é mais nesse sentido de dizer ao agricultor, olha, danos muito pequenos, a planta vai se recuperar. Agora, se você novamente, se não for feito a coisa correta, e você, basicamente, são 3 grandes fontes aí de contaminação, vamos dizer assim, que a gente mais se preocupa no caso de estar falando de dicamba, né? Nós temos a possibilidade via contaminação de tanques de pulverização ou de circuitos hidráulicos, né? Nós temos a questão da possibilidade de deriva, né? Principalmente quando não se utilizar a tecnologia adequada, e também a questão de volatilidade, que eu até vi que vocês abordaram aí no programa ontem de uma forma bastante interessante. Então, se esses 3 fatores não forem corretamente manejados, isso vai levar à queda de produtividade, mas se a coisa for feita da forma como ela precisa ser feita, eu entendo que é mais uma ferramenta, né? Isso, eu acho que é importante o agricultor ele ter aí a caixa de ferramenta dele à disposição, né? Não necessariamente ele vai ter que usar produto A, B ou C, mas ele precisa ter as possibilidades, porque se amanhã existe, por exemplo, uma planta daninha de muito difícil controle, ele não tem a ferramenta para utilizar, isso seria um problema aí quase que, né? Isso pode levar aí à inviabilidade de uma lavoura. Então, a ideia é que ele tenha essa ferramenta à disposição. E ele precisa se acostumar, né? Acostumar com a tecnologia. Muito bom. Pessoal, infelizmente o nosso tempo está se esgotando aqui. Tem só mais um tempinho para as considerações finais. Agradeço muito ao pessoal que participou com a gente, mandando as perguntas. Aqueles que a gente não conseguiu responder, prometo que vou encaminhar todas as perguntas aí para o pessoal da Bayer e ela distribui para quem for de direito, enfim, para quem puder responder as dúvidas aqui dos internautas. Já agradeço desde já todas as participações. E, Bárbara, começo com você, suas conclusões finais aí desse tema, que é tão importante, que te chamou tanta atenção, que a gente tem quase 1.400 pessoas assistindo a gente ao vivo agora. Pois é. Que legal, muito bacana, bom, gente. Muito bom. Pessoal, eu acho que minhas considerações finais, principalmente sobre o tema, é que
eu acho que a gente vai ter que ter um olhar para o pulverizador e para esse processo de limpeza mais integrado dentro das fazendas, né? E eu acho que isso não só auxilia a prática da aplicação do dicamba, mas de qualquer outro produto que a gente está aplicando dentro da fazenda, né? Então, eu particularmente gosto muito de conversar com os operadores, tem um grupo de WhatsApp com os operadores que aplicaram dicamba na safra passada, né? E eles relatam muito algumas dificuldades após a aplicação de alguns produtos, o quanto que isso é desafiador, né? Balancear o tempo versus esse momento dedicado a simplesmente fazer manutenção e a limpeza do pulverizador, né? Então, eu acho que isso é bastante importante. As pessoas que estão aqui, que são produtores rurais, que são aplicadores, que são os operadores, eles têm que ficar muito atento a essa prática, porque eu acho que por muito tempo a gente pensou muito na operação, né? Eu tenho que colocar esse pulverizador funcionando, eu tenho que fazer mais hectares, e agora a gente tem que olhar um pouco mais para a qualidade com que a gente está fazendo isso, né? E acho que a qualidade com que a gente está fazendo isso é algo que impacta diretamente a rentabilidade do agricultor na ponta, né? Os produtos químicos que estão passando por esse pulverizador. Segundo, é a segurança das pessoas que estão vinculadas a essa prática, né? Então, é um pouco de como que a gente garante que a gente está fazendo o melhor uso desses equipamentos, né? E o terceiro ponto que eu gostaria de destacar é que a sociedade nos cobra isso, né? O quão eficiente nós estamos fazendo essas aplicações e o quão eficiente os produtos químicos estão chegando no alvo e não em outro local. Então, eu acho que esses 3 pontos ali de responsabilidade com o operador, com a máquina, com rentabilidade da fazenda, eu acho que tem tudo a ver com o sistema de limpeza desses equipamentos, diretamente ou indiretamente são impactados. Legal. Professor Gandolfo, suas considerações finais? Muito bem. Veja, pessoal, eu entendo que a atividade agrícola no mundo, né, ela deixou de ser uma atividade, vamos dizer, simples e tradicional e passou a ser extremamente profissionalizada. E dentro desse nível de profissionalização, né, que permitiu a competitividade desses produtos, né, em nível mundial, ele obviamente ele atribuiu ao produtor uma série de responsabilidades também. Então, a qualidade e a quantidade de informações que o produtor hoje tem que gerenciar, né, para que ele continue sendo viável dentro dessa atividade, ela é muito maior do que era 20, 30, 40 anos atrás, né? Da mesma forma que hoje ele tem que prestar atenção na fertilização, no ambiente, na comercialização, qualidade de semente, etc., dentro da pulverização, ele passou a observar parâmetros, né, que não se preocupava e hoje ele tem que observar com muita atenção. Então é seleção de ponta, é custo operacional, é tamanho da barra, altura da barra, e agora o processo de limpeza tem que fazer parte dessa sistemática, né? Então há que se entender que, embora ele já deveria ter sido feito há muito mais tempo, mas que a tecnologia, o afino da pontaria, principalmente relacionado à eficiência com que esses produtos vão atuar dentro da agricultura, requer um cuidado muito maior. E a limpeza tem que fazer parte desse processo de uma forma que seja muito mais rigorosa, né, feita com muito mais atenção, para evitar não só problemas da ordem, né, do que diz respeito à fitotoxicidade, mas como também já foi levantado aqui pela Bárbara, para que permita que essa máquina esteja em condição de fazer a distribuição correta da dose ao longo de toda a faixa que ela trata. Então, senhores, na medida em que o tempo passa, né, que nós tenhamos aí a intenção de permanecer dentro desse negócio, é fundamental que o produtor também, né, acompanhe, que consiga afinar essa pontaria no sentido de fazer as coisas com melhor qualidade, tá? E de nada vai adiantar, é óbvio, né, a tecnologia avançar no que diz respeito à pesquisa, desenvolvimento de métodos, né, construção de equipamentos que sejam mais eficientes, né, com maior capacidade operacional, se o produtor também não adotar, não assumir a sua responsabilidade e adotar essa metodologia
como uma prática de rotina dentro da propriedade. Em outras palavras, para finalizar, a atividade agrícola, né, a cada ano que passa, deixa de ser uma atividade para iniciantes e passa, né, a ser atividades que dependam de um profissionalismo muito mais intenso. Então, a minha mensagem é essa, senhores, né, adaptem-se às novas demandas na produção agrícola para que a gente continue sendo um bom exemplo, né, para o Brasil e para todo mundo com a produção responsável, né, da nossa agricultura. Era isso. Muito bem. Professor João Paulo, sua mensagem final. Bom, Alexandre, eu agradecer a oportunidade, para nós é uma satisfação. Eu complemento 2 pontos que foram colocados pela Bárbara e pelo Gandolfo. O primeiro, que a gente praticamente não tocou aqui, mas é uma coisa muito importante dentro desse cenário que nós estamos agora do Dicamba, né? É a questão de bula. Tá? Então, como nós temos uma audiência tão grande hoje de agricultores aí no Notícias Agrícolas, infelizmente, nós temos quase que uma tradição à medida que a gente vai trabalhar com os produtos fitossanitários, nós não lemos a bula. E muitas vezes eu até concordo que muitas bulas, elas de fato pouco acrescentavam, principalmente do ponto de vista da tecnologia de aplicação. Não é? Elas nos diziam para que cultura, para que inseto, para que planta daninha, mas do ponto de vista da tecnologia de aplicação, elas eram pobres. Mas isso, né, graças a Deus, isso está mudando e vai mudar certamente, principalmente à medida que as situações, os desafios forem se apresentando. E aí, colocando especificamente para o Dicamba, eu notei que os diversos produtos que estão saindo agora, eles estão saindo com uma bula muito mais detalhada, muito mais informativa, com muita informação importante. Então, muito do que a gente colocou aqui, Bárbara, Gandolfo e eu, muito disso vai estar escrito na bula. Então, agricultor, não fique preocupado de achar que você vai ter que fazer um curso superior para aplicar Dicamba. A ideia não é essa, né? A ideia é, leia a bula, você vai ter muita informação lá na bula e, claro, consulte o especialista, consulte o agrônomo, a pesquisa está aqui para resolver. Mas vamos mudar esse hábito também de não ler bula, precisamos ler bula. E o segundo ponto que eu queria chamar a atenção, e esse sim já foi um pouco abordado aqui, é a questão de capacitação. Tá? Nós precisamos capacitar as pessoas envolvidas na aplicação de defensivo agrícola. Veja, eu não estou falando aqui de Dicamba, eu estou falando de produto fitossanitário de defensivo agrícola de forma geral. Muitas vezes o que eu percebo quando eu vou numa fazenda é que a pessoa que tem o menor grau de instrução é aquela que, por exemplo, vai ficar lá preparando a cauda do fitossanitário. A pessoa mais simples, não tem problema, ela pode ser simples, mas ela precisa ser bem instruída, bem capacitada. Esse indivíduo que vai estar lidando no dia a dia seja com Dicamba, seja com qualquer outro produto, e, além do mais, pensando hoje em mistura, essa pessoa ela tem um papel fundamental dentro desse processo. Então, nesse ponto também, eu acho que a gente precisa mudar um pouquinho essa nossa ideia em relação a capacitar. E para isso, finalizando, a gente fica bastante feliz de poder, nós que estamos aí do lado da pesquisa, a gente fica muito feliz de poder gerar informações que vão ser de fato utilizadas pelo agricultor lá na ponta. Nós estamos dentro da universidade, não faria sentido nós estarmos aqui ensinando os futuros agrônomos e fazendo pesquisa se isso não fosse para agregar realmente em algo positivo para o agricultor lá no final. Então, mais uma vez, é só agradecer a oportunidade, me coloco à disposição, nós estamos lá na Universidade Federal de Uberlândia, à disposição para realmente avaliar, para pesquisar, para passar informação, é esse o nosso objetivo. Então, muito obrigado aí, Alexandre, obrigado a todos e foi uma satisfação poder estar aqui. Muito bom. Bom, a gente então encerra aqui a nossa participação e eu agradeço mais uma vez, reforço aí a disponibilidade de todos vocês participarem aqui com a gente. É um momento muito importante, muito interessante, porque é uma tecnologia que está chegando, mas que a gente percebe que vem toda embasada em muita pesquisa, muito estudo, muita discussão, tudo, imagino que para promover maior segurança e maior eficiência no campo aí para o produtor. Gente, muito obrigado a vocês e até uma próxima. Tamo junto. Valeu. Até mais, gente. Tchau, tchau. Tá aí então
mais uma etapa dessa nossa discussão sobre a Intacta 2 Extend, a tecnologia que chega efetivamente de forma oficial ao Brasil em 2021, mas que vem realizando uma série de pesquisas aí para que realmente a situação, na hora que efetivamente a tecnologia estiver sendo empregada, esteja sob controle, de forma eficiente e de forma segura para o produtor. Hoje à tarde tem mais. Hoje à tarde a gente conclui esse nosso bate-papo. Obviamente a gente trata aí da plataforma Intacta 2 Extend, trazendo principalmente as mudanças que são propostas aí diante da nova tecnologia. O tema é produtividade, mais manejo inteligente, mais tecnologia da indústria. Onde a gente vai parar? O que pode acontecer? Qual é o novo patamar de produtividade que pode ser alcançado aí com a utilização dessa tecnologia? Enfim, assunto para logo mais às 3 horas da tarde aqui no Notícias Agrícolas, e a sua participação é muito importante. Continue com a gente.